Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elias de Souza, estamos de volta aí. Voltando agora falando do tempo, continuar falando aí sobre a playlist O Tempo, que tem também como subtítulo Deus é Eterno. Como eu prometi a vocês, que estaria voltando num próximo vídeo falando dentro da questão do tempo, eu prometi a vocês voltar com todo um texto elaborado falando aí sobre o nosso calendário, que também envolve uma relação do calendário judaico. Então nós teremos aí ao longo do vídeo toda uma história, um desenrolar aí de tudo que já aconteceu com o nosso calendário. Continue conosco e você se informará de tudo o que temos, as informações que nós temos, tá? As curiosidades e tudo que é interessante, gente. Até diria que você não sabia. Mas vamos lá, continuando aí. Bom, vamos lá ao nosso assunto. Nós vamos continuar então aí falando aí agora do calendário, gente. Vamos falar do nosso calendário. Nosso calendário ocidental. Nós somos do Ocidente. E também alguns do Oriente, como Roma e outros países, usam o calendário que nós temos. Então, tudo dá início, gente, na inauguração de Roma. Roma, ela foi inaugurada aí em 753 a.C. Mas antes de contar essa história para vocês, eu quero lançar a pergunta, que eu queria até trabalhar esse título. A princípio eu queria trabalhar esse título. Afinal, em que ano que nasceu Jesus Cristo? E aí? Foi no ano 0? Foi no ano 753? Foi em 4000? Afinal, em que ano que Jesus nasceu? E em que ano nós estamos? Nós estamos em 2021? Será? Será que a humanidade ela só tem 2021 anos de história? Talvez você ainda não parou para pensar nisso. E a gente aí, a cada ano, comemorando aí, como o último nós comemoramos, pronto, chegamos a 2021. Ué, mas a nossa história só tem 2021 anos? É um pouco complexo, né? Como eu sempre digo, é um assunto bem complexo, mas é coisas para pensador, né? A gente quando para e não aceita as coisas que são impostas, né? Talvez aí pela mídia, pelos governos, não é? Então, quando você para pensar, analisar direitinho, não, mas espera aí, nós só temos 2021 anos de história, enquanto que não é. Então, fique conosco, vamos lá, vamos continuar o assunto ao longo desse vídeo. Provavelmente, nesse vídeo não dará para falar do calendário judaico, que tem toda uma estrutura para a humanidade, para todos nós. Como eu sempre digo, a importância de Israel para o mundo, não só para os que estão ali à volta deles, não só para a igreja, mas para o mundo todo. Israel é o marco de Deus, Israel é o ponto de partida de Deus.
o elo de relacionamento de Deus com a humanidade. Por isso nós devemos respeitar, considerar, levar em conta. Você dá honra a quem tem honra. Mas vamos lá. Então, afinal, em que ano que nasceu Jesus Cristo, né? Quando Jesus nasceu, o calendário, pelo menos o calendário de Roma, ele percorria normalmente todo o seu percurso, a sua história, os seus dias normais, desde que fora zerado lá em 753 a.C. Nós temos que falar assim porque, afinal, a nossa realidade é o nosso calendário, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vivemos o depois de Cristo, mas existe o tempo antes de Cristo. A humanidade, ela não passou a existir a partir de Cristo. Talvez para quem conhece a história ou quem sabe dessa lógica vai achar que eu estou exagerando, mas muitas pessoas não têm esse entendimento, não tem essa informação. Acha que realmente o mundo, ou pelo menos a humanidade em si, existe somente há 2021 anos. Mas existe, mas tem o antes e o depois de Cristo. E antes de Roma ser inaugurado, o mundo, a humanidade, já existia há tantos tempos, mas iremos falar isso talvez em outro vídeo, antes de Roma ser inaugurado. Hoje nós iremos trabalhar a partir da inauguração de Roma, que foi em 753 a.C. Quando eles foram inaugurar Roma, eles foram lá e zeraram o calendário. Se você for estudar essa história, como nós já fizemos para poder chegar aqui e expor para você esse material, você verá que é um padrão de Roma. Existe toda essa influência em zerar calendário. E quando a gente para pensar nisso, a gente acha até um certo absurdo, porque afinal um calendário ele é para ser contabilizado na vida da humanidade, não é? Então, a cada ano que eu comemoro uma passagem de ano, eu tenho que comemorar ali, não, nós já estamos há tantos anos aqui na Terra, há tantos séculos, há tantos milênios, não é? Então, eu não tenho que ficar preocupado, não, mas foi zerado lá no ano tal. Eu não tenho que ficar com essa preocupação, né? Mas sendo que, infelizmente, a realidade é essa. O nosso calendário, ele já teve alterações várias vezes. Então, em 753 a.C., ele foi zerado. Aí, a partir da inauguração de Roma, se iniciou zerou e se iniciou uma nova contagem. E quando Jesus Cristo veio, na época que Jesus nasceu, nós falando do calendário de Roma, ele nasceu em 753, no calendário romano. Aí você me pergunta, mas e aí? Quando Jesus nasceu, foram lá e zeraram o calendário? Não. O calendário, depois, ele foi zerado em 526. Em 526 depois de Cristo, o calendário foi zerado. O imperador romano Justiniano I. Então, como eu estava dizendo, por ordem do imperador romano Justiniano I, ele mandou que o calendário de Roma fosse zerado. Mais uma vez, pessoal. Novamente, o calendário romano fora zerado. Aí ele disse, vamos zerar o calendário
em que Jesus nasceu. Só que aí houve um erro. A pessoa, o senhor Dionísio, ele foi buscar o ano em que Jesus nasceu para poder dali então zerar o calendário. Iria ficar ali o ano 1 a partir de Cristo, né? E ao invés de ele colocar ir no ano 753, ele achou que seria o ano 749. Aí houve um erro. Então, se eu falar para você que são 5 anos, aí você vai falar, mas 753 para 49 são só 4 anos. Mas aí eles redondaram para 5 anos. Então você vai, se você for ler, quem já leu aí vários materiais que fala aí, vai falar da época quando Jesus nasceu, você vai perceber que vai estar escrito lá, quando Jesus nasceu? Jesus nasceu 5 antes de Cristo. Aí quando a gente comenta esse assunto com alguém, aí fala, ué, mas como assim? Jesus nasceu antes dele mesmo? 5 anos antes de Cristo? Como é que pode isso? Mas isso aí é justamente a mão do homem, né? O senhor Dionísio errou. Só que se você for olhar, né, de 753 a 749, só vão dar 4 anos, mas tem as diferenças, porque você vai ver mais à frente, em 1582, o Papa Gregório III, ele de novo fez uma alteração no nosso calendário, porque havia erro, havia falha. Então teve diferença de dias, aí teve que ser reformulado de novo. Por isso que hoje o nosso calendário se chama gregoriano, por causa do Papa Gregório XIII. Então houve aí uma diferença de 5 anos. Por isso em que você vai ler na história que quando Jesus nasceu, ele nasceu 5 antes de Cristo. E aí a contagem então de Cristo para cá ela é crescente, e de Cristo para trás ela é contada decrescente, não é? É contada voltando. Por isso antes de Cristo, depois de Cristo. Por isso a explicação. Então, pessoal, os nomes dos calendários, então, aí antes de Cristo, ele se chamava calendário juliano. Aí, a partir de 526, então passou a ser o calendário de Dionísio. E já em 1582 passou a ser chamado calendário gregoriano, que é o nosso atual. Nosso calendário se chama gregoriano, porque ele foi aí, então sofreu mais uma alteração agora por ordem do Papa Gregório XIII. E chegamos até hoje, aí 2021. Porém, agora você que não sabia, sabendo que a humanidade não tem só 2021 anos, e muito menos somado também só a 753, que é onde foi a inauguração de Roma, lá antes de Cristo. 753 voltando antes de Cristo. Esse é o mapa cronológico. Nós aí então falamos do nosso calendário, que agora atualmente é chamado gregoriano, né? Desde 1582 é chamado gregoriano, e nós iremos falar no próximo vídeo sobre o calendário judaico, tá?
Ele é um calendário em que você também, ó, você tem ele aqui. Aqui nós temos toda a história da humanidade. Aqui é um calendário que você tem desde Adão até os nossos dias atuais. E aqui nós temos tanto o calendário gregoriano quanto o calendário judaico. Então aqui a gente consegue extrair desse mapa toda a história da humanidade, o seu tempo, o seu calendário e um material riquíssimo aí, tá bom, gente? A gente vai estar falando aí, então, no próximo vídeo sobre o calendário judaico e enriquecer mais esse assunto, tá? Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço.